Vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. No livro de Ruth, e nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre esse livro. É uma bela história. O poeta alemão Goethe, ele diz que esta é uma das histórias mais lindas já produzidas pela literatura mundial. E de fato a história de Ruth, descrita no livro de Ruth, é uma história singular. É um breve conto, são apenas 4 capítulos, mas de um significado teológico rico e muito profundo para todos nós. Nós vamos ler o capítulo 1. Capítulo 1, se pudéssemos, leríamos todos os 4 capítulos, mas fica como tarefa de casa, para você ler em casa, né? Mas a gente vai ler o 1º capítulo, e a gente tem uma ideia ampla da história deste livro. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, assim como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em voz alta e lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus descendentes. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprover, se outra coisa não seja a morte, a me separar de ti.
Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamais, ou não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, nós lemos parte desse relato precioso das Escrituras. Ele foi escrito pela inspiração do Espírito para nosso ensino e edificação. Então, nesta noite, nós te pedimos que o teu propósito de nos ensinar, de nos instruir, de nos edificar, se concretize através da meditação da tua palavra, tomando, Senhor, as nossas palavras e, ó Deus, na nossa fragilidade humana, tu possas alcançar o coração, a mente de cada irmão, irmã, de cada pessoa que está aqui neste recinto esta noite. Tem misericórdia de nós. Ouve a nossa oração, a nossa súplica, atenta para as nossas necessidades e fala-nos através da tua palavra, porque nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. A história de Ruth é uma história de sobrevivência, de sobreviventes. E nós temos muitas histórias que são comoventes de sobreviventes. Há algum tempo atrás, aquela história que aconteceu no Chile, que um grupo de mineiros estava lá nas profundezas da terra, de repente a mina desabou e eles ficaram presos por vários dias. E foi aquela epopeia muito grande para o resgate daqueles mineiros, e aquilo foi transmitido para o mundo inteiro. Foi realmente uma cena muito comovente de ver o resgate daqueles mineiros saindo depois de vários dias soterrados e sem, a princípio, nenhuma perspectiva de sobrevivência. Mais recentemente, nós tivemos aí o caso daqueles meninos lá na Tailândia, que entraram, passear numa caverna, um time de futebol entrar na caverna e de repente as águas subiram e eles ficaram presos e posteriormente descobertos, e houve toda aquela comoção mundial. E todos nós acompanhamos pela televisão, pela internet, aquele processo de resgate, porque realmente foi um grande feito eles sobreviverem àquela circunstância. A história de Ruth, a história de Noemi é uma história de sobrevivência, porque eles estavam em Belém e certamente as dificuldades ali, muitas dificuldades, havia fome, havia escassez de alimentos, e assim como ocorre ainda hoje, eles se tornaram como que refugiados. Foram para uma outra terra, a terra de Moabe, uma terra vizinha, os moabitas. Foram para lá. Não era naturalmente um povo acolhedor, porque havia uma dificuldade entre Israel e Moabe. E essa dificuldade remonta desde a época de Jó, porque os moabitas eram descendentes de Jó. E os moabitas têm a sua origem, juntamente com os amonitas, por conta de uma relação incestuosa das filhas de Jó com o pai. Está lá na Bíblia, lá no livro de Gênesis. E os moabitas são descendentes dessa relação incestuosa. Isto criou, com relação aos moabitas,
um distanciamento, um repúdio, uma repulsa, e eles eram proibidos pela lei de participar do serviço religioso. E os moabitas também, quando o povo de Israel estava vindo do Egito para Canaã, os moabitas atacaram o povo de Israel. Então havia um histórico de dificuldades, mas eu entendo e nós percebemos que as dificuldades eram tantas que era melhor tentar migrar em busca de melhores condições para uma terra de inimigos do que permanecer em Belém, a terra de onde eram nativos. E assim foram. E a Bíblia diz que este momento é um momento não apenas difícil do ponto de vista econômico, porque são refugiados em busca de melhores situações, mas é também um tempo muito confuso do ponto de vista espiritual em Israel. Se vocês lerem o último versículo do livro de Juízes, que antecede na Bíblia, o livro de Ruth, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia, o que bem entendia na sua cabeça. Então, em Israel não havia uma direção segura nesta época. Então havia também uma confusão espiritual. Havia falta de orientação, falta de um rumo certo e seguro. Esse era o outro fator que havia em Israel. E o outro fator agravante é que em Israel, na terra de Canaã, quando Israel chegou do Egito, ele encontrou divindades locais. E uma dessas divindades locais era Baal. E Baal era uma divindade muito forte entre os cananitas, com os quais o povo de Israel conviveu. E Baal era o deus da fertilidade. Baal comandava todo o processo de fertilidade, seja das plantações, seja das colheitas, seja dos rebanhos, seja das mulheres. Tudo era atribuído a Baal. E acreditava-se que Baal, ele, num intercurso sexual com a deusa Astarte, então isso era o grande início após o período da seca, o período da estiagem, quando então a vegetação reverdecia, florescia novamente. Então era indício que Baal estava tendo um intercurso sexual com a deusa Astarte. E o que os fiéis entendiam? Que eles também cultuavam Baal através de orgias sexuais. Então o culto a Baal não era apenas o culto a uma divindade, era um culto em que se afirmava que Baal cuidava da fertilidade humana, dos animais, a garantia das colheitas, os ciclos das estações que se repetiam, a garantia da sobrevivência. Israel, um povo nômade, chega em Canaã e encontra esse culto. Isso sempre foi uma permanente tentação e atração, porque de certa maneira era a garantia da sobrevivência, era a garantia da continuidade da família. Então o povo de Israel sempre estava escorregando e cultuando a Baal, porque esse culto também tinha um apelo sexual. Uma forma de cultuar era subir nas montanhas, onde supostamente seriam mais visíveis ao deus Baal, e ali então se promovia orgias por vários dias, como forma de cultuar a Baal. Então você imagina o atrativo, o apelo que esse tipo de culto sempre exerceu sobre Baal, sobre o povo de Israel. Esse é o contexto dessa história que ocorre nessa circunstância. E fugindo então dessa tragédia, que Elimeleque com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, eles vão para Moabe. E lá os filhos se casam, contrariando até um princípio do povo judeu de não se casar fora dos limites da sua raça, mas se casaram lá. E ocorreu que Elimeleque, o marido, morreu. Posteriormente os filhos morreram também. E Noemi, sem a sua previdência, sem a sua previdência privada, sem o seu seguro, Noemi, com 2 noras, sem profissão, sem garantia,
então se viu numa situação extremamente difícil. Extremamente difícil. Foi então que ela ouve dizer que lá em Belém, a sua terra de origem, as coisas estavam melhores. Que Deus havia se manifestado e que as coisas lá estavam melhores. Então ela, vou voltar para lá. Quando então ocorre esse episódio em que uma das noras, depois do apelo de Noemi, diz: olha, eu não vou ter filhos para que vocês possam esperar se casar. Eu não vou ter filhos. Então vocês precisam voltar para a família de vocês. Uma delas então aceitou, órfã, voltou para a sua terra e para a sua família. A outra, Ruth, então disse: não, eu vou contigo. E aqui no versículo 14, quando ela diz, ela diz que o teu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você morrer, eu vou morrer. Onde você for sepultada, eu serei sepultada. Então, por favor, não me obrigue, eu quero estar com você. Muito bem. E aqui nós começamos a ver a mão de Deus dirigindo a história dessas duas mulheres. E o que é de maneira extraordinária nisto é que Deus está usando mulheres numa sociedade extremamente patriarcal. Extremamente patriarcal. Mas Deus está usando mulheres. E usando mulheres para escrever a história. Elas retornam então. Os parentes, os vizinhos ficam comovidos. Mas precisam trabalhar, precisam ganhar o pão. Porque Elimeleque não deixou uma pensão. Elimeleque não era funcionário público para uma pensão vitalícia. Então precisava trabalhar. Então que Ruth diz: eu vou recolher espigas. Era a época da colheita da cevada. E ela foi recolher espigas. Havia uma tradição e uma lei lá no livro de Levítico e Deuteronômio, que quando você fosse colher, você não colhesse tudo. Os cantos você deixasse, e as espigas que caíssem, você não ajuntasse. As sobras você não fosse atrás, para que os pobres, os forasteiros, pudessem então, chamado respigar. Respigar era o ato de recolher as sobras no processo da colheita. E Ruth então foi recolher o resto das espigas naquele processo da colheita. E a Bíblia diz, no capítulo 2, diz: casualmente. Casualmente. Essa é a perspectiva humana. Ela foi colher espigas no campo de um parente rico de Noemi, sem saber, mas providencialmente. E aqui está o grande ensino do livro de Ruth, a providência de Deus. Como Deus, de maneira misteriosa, como Deus conduz, como Deus vai organizando, como Deus vai usando, como Deus vai utilizando, e de como Deus vai conduzindo as coisas, cuidando, sustentando, provendo, abrindo portas, e às vezes de maneira misteriosa que nós não entendemos e não percebemos. Ruth então, casualmente, do ponto de vista humano, foi recolher espigas exatamente no campo, na propriedade de um parente rico de Noemi. Foi quando então, ali recolhendo espigas, Boaz pergunta: quem é essa moça? O que é que ela está fazendo aqui? E as pessoas contam a história de Ruth, da sua lealdade, da sua fidelidade à sua sogra. E então começa ali o desfecho, uma nova história começa a ser reescrita. Aqui este encontro
nós chamaríamos de um encontro providencial. Às vezes nós olhamos para a vida em termos de coincidência. Isso foi coincidência, uma feliz coincidência. Mas como alguém observou, não existe coincidência no plano de Deus. Existe Deus-incidência. Porque não foi por acaso que Ruth chegou ali exatamente naquela propriedade. E naquela propriedade estava a resposta, a solução para o drama daquelas duas mulheres. E isto mostra de como Deus trabalha através de ações do cotidiano. Às vezes a nossa fé, nós ficamos condicionando a nossa fé a ações sobrenaturais. A nossa expectativa é que Deus intervenha, mas Deus intervenha de maneira sobrenatural. A gente ora, às vezes você espera que um anjo desça do céu. Você ora e você às vezes deseja e tem uma expectativa que às vezes o sol se escureça, a terra se abale, que alguma coisa extraordinária aconteça. Não que isso não possa acontecer, mas às vezes os testemunhos que nós às vezes ouvimos, e nós gostamos de ouvir histórias extraordinárias de pessoas que tiveram respostas, que portas se abriram, que respostas ocorreram, e nós temos aquela expectativa de coisas extraordinárias, de coisas sobrenaturais, de coisas impressionantes. Mas a história de Ruth não acontece nada disso. São coisas do cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia do trabalho, coisas que acontecem no desenrolar das ações humanas. Deus está por detrás de maneira misteriosa. Deus não está por detrás apenas de coisas espetaculares e extraordinárias, mas a ação de Deus também se dá no cotidiano através de coisas simples, de coisas às vezes que os nossos olhos não conseguem ver, porque às vezes estamos vendo ali apenas, isso é banal, isso é muito simples, não há nada de extraordinário nisto. Mas a mão de Deus está ali, a providência de Deus estava ali. Deus usa pessoas e Deus usa circunstâncias para cumprir os seus planos e os seus propósitos. Mas há outras coisas importantes sobre a história de Ruth que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs nesta noite. A história de Noemi e da sua família é uma história de sofrimento. Pense, você emigra, você vai para um outro país, uma terra estranha, em busca de melhores condições. É uma história de muitas pessoas neste país. Muitas pessoas que foram obrigadas, forçadas a sair, foram desalojadas da sua terra natal, em busca de melhores condições. E de repente são colhidos por uma grande tragédia, dificuldades e privações e provações e aflições de toda sorte, numa terra estranha. Essa é a história de todos nós, a história de lutas, de sofrimentos, tribulações. Mas a história de Ruth, a exemplo de outras histórias também, a tribulação, o sofrimento, a aflição, o aperto, a angústia, a doença, a enfermidade, quando a morte bate à nossa porta, elas não são a última palavra sobre a nossa vida. Elas não são a última palavra. Elas não são a palavra definitiva sobre nós. Mas elas acabam se transformando em oportunidade para intervenção. Elas acabam se transformando em uma oportunidade para a manifestação da providência, da misericórdia e da bondade de Deus. E assim tem sido ao longo da história bíblica e tem sido na história de todos aqueles que creem, todos aqueles que confiam no Senhor. O sofrimento, a tribulação, a doença, a enfermidade, o aperto, a luta,
elas não são a última palavra sobre a nossa vida e sobre a nossa história, mas elas são a oportunidade para a graça de Deus libertadora. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições eu tenho suportado. De todas, entanto, o Senhor me livrou. E Paulo, escrevendo aos Coríntios: bendito seja o Deus de toda consolação, que nos liberta, que nos consola em todas as aflições, para que nós também possamos consolar uns aos outros. Então eu queria dizer a você esta noite: sofrimento faz parte da experiência humana. Sofrimento faz parte da existência humana. Nós gostaríamos que a vida não tivesse sofrimentos, nós gostaríamos que a vida não tivesse tribulações, nós gostaríamos de não passar por apertos, nós gostaríamos que a vida não tivesse dificuldades, nós gostaríamos que a vida fosse mais amena, nós gostaríamos que nós fôssemos sempre vitoriosos e nunca passássemos por mares tormentosos. Mas isto não é verdade. Isto não é realidade. Embora algumas pessoas às vezes preguem isto, anunciem isto. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por uma tribulação, é porque você não fez isto, não fez aquilo, e você então precisa fazer, pagar, dar, entregar para se livrar disto. Mas isto não é toda a verdade da palavra de Deus. Não há como fugir de lutas, de dificuldades, de apertos e tribulações. Mas elas não são a última palavra a ser pronunciada sobre nós, porque Deus, na sua misericórdia e na sua providência, usa essas circunstâncias também para nos abençoar, também para nos ensinar, também para demonstrar o seu amor, também para nos resgatar, também para manifestar a sua provisão oportuna e necessária nos tempos de dificuldade. Mas as dificuldades não são apenas a oportunidade da manifestação da graça de Deus. As dificuldades também se constituem oportunidade para ver a fidelidade daqueles que nos rodeiam. Foi o caso de Noemi. Naquele momento, diz: o que eu posso fazer? Vou retornar para lá, minha vida é só sofrimento, não há esperança para mim. E quando ela colocou esse desafio para as suas duas noras, Orfa, a palavra Orfa significa costas, ela realmente virou as costas para Noemi. Então tá bom, então tchau Noemi, passe bem. Mas Ruth, que significa amizade, companheira, disse: eu vou ficar contigo, Noemi, até o fim. Começamos essa jornada juntos e nós vamos permanecer juntos até o fim. É interessante aqui que Noemi, em que pese todo esse contexto de dificuldade, ela foi capaz de transmitir uma fé para a sua nora. A sua nora diz: o teu Deus vai ser o meu Deus. Já não é mais o Deus Camos dos Moabitas, mas o meu Deus é o Deus Yahvé. Eu também creio nesse Deus. E aqui na dificuldade nós percebemos quem são os verdadeiros irmãos e amigos que estão conosco em todas as circunstâncias. E Noemi pôde experimentar isto. Mas há uma outra lição que eu gostaria de deixar com os irmãos e as irmãs nesta noite. É que a fé faz toda a diferença. A fé faz toda a diferença. Lá na carta aos Hebreus, nós lemos: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, algemas e prisões.
foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, por causa da fé. Mas sobreviveram e atravessaram essas circunstâncias porque tiveram fé. Porque tiveram fé. A fé faz toda a diferença. É a fé que nos coloca de pé. É a fé que nos permite crer num dia melhor amanhã. É a fé que nos permite não entrar em desespero. É a fé que, olhando para o que Deus fez, para o que Deus realizou, permite crer que aquele Deus que fez assim, continuará fazendo e fará ainda também na minha vida, na nossa vida. A fé me mantém em pé. A fé permite que eu tenha esperança. A fé permite que eu creia num amanhã melhor. Isso que foi a diferença dos heróis da fé. Isso que foi a diferença na vida de Noemi, a ponto que ela impressionou e marcou a vida da sua nora. É a fé na providência de Deus, que Deus cuida. Deus cuida de todos, porque Deus manda o sol, manda a chuva, manda as estações, as leis da natureza, que de certa maneira, ímpio, incrédulos, crentes, piedosos, todos se beneficiam indistintamente. Mas há uma providência de Deus especial, quando Deus intervém especificamente, salvificamente, quando Deus atua de maneira específica em uma situação. Como, por exemplo, quando Deus enviou Elias para aquela viúva lá de Sarepta, que estava prestes a morrer, porque não tinha mais nada. E Deus enviou Elias para lá. E a palavra de Deus, através de Elias, é: o azeite e nem a farinha vai acabar. Enquanto Elias estava lá, Elias foi alimentado e aquela mulher foi alimentada. Providência de Deus. Deus usou sua providência para alimentar Elias no deserto. Aves alimentaram Elias. Deus usou a providência através de Eliseu. Aquela mulher endividada, viúva, 2 filhos, e ela estava prestes a vender os filhos para pagar a dívida. Eliseu chegou e trouxe uma palavra de providência. Diz: quantas vasilhas você tem aí? Quanto de azeite você tem? Eu tenho uma pequena porção de azeite em casa. Então arruma vasilhas, vai nos vizinhos, vai no mercado, compra vasilha e vai enchendo as vasilhas de azeite e vai vendendo. Enquanto a fé daquela mulher pôde visualizar uma quantidade de vasilhas, ela foi comprando, trazendo, emprestando, e o azeite foi sendo enchido naquelas vasilhas. Provisão de Deus numa circunstância específica. Mas às vezes a providência de Deus independe da colaboração humana. O maná no deserto, os israelitas não fizeram nada para obter o maná, mas Deus mandou o maná. Eles não fizeram nada, mas às vezes a providência de Deus exige a cooperação humana. Exige a cooperação humana. E aqui, esta evidência. Ruth foi trabalhar. Ela podia ficar chorando, sentada lá em casa: ó Senhor, manda o pão. Mas ela foi trabalhar. E Deus foi abençoando o seu trabalho, as circunstâncias, de tal maneira dirigindo, que Deus usou providencialmente, miraculosamente. Deus usou pessoas, mas Ruth foi trabalhar, foi em busca do pão para o sustento da sua família. Nós cantamos aqui hoje: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. Continua sendo Deus.
Mas Deus é Deus bondoso e misericordioso, que provê as nossas necessidades. Mas aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer. E há momentos que talvez Deus tenha que dizer: você fica quieto, você não vai fazer nada, que eu vou fazer. Como é que discernir isso? É a fé que vai discernir o momento que você tem que agir e o momento de você ficar calado, sentado, aguardando, em silêncio, a salvação e a manifestação da misericórdia de Deus. Eu quero concluir essa meditação chegando no final dessa história, porque o final da história foi uma história bonita. Porque Ruth se casou com Boaz. Boaz comprou a propriedade, casou com a Ruth, resgatou, e aquela situação de miséria, de sofrimento, de adversidade foi revertida. Foi um final abençoado, um final feliz. E Ruth entra para a história como bisavó de Davi. Ela entra na genealogia de Jesus. Se você ler lá em Mateus, apenas algumas mulheres são mencionadas, e dentre essas mulheres que são mencionadas na genealogia de Jesus está Ruth, bisavó de Davi. Uma estrangeira, uma moabita, mas que entrou para uma história, um final feliz. Esta foi a história de Ruth. Mas eu gostaria de perguntar a você: qual vai ser o final da tua história? A história que você está escrevendo, a história que você está vivendo. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma trajetória. Cada um de nós tem uma caminhada, nós temos erros, vacilos, acertos, quedas. Nós já quebramos a cara, nós já acertamos, nós já fizemos muitas coisas inadequadas, inapropriadas, nós já fizemos coisas certas, tudo isso faz parte da nossa história. E nós não podemos negar a nossa história. Às vezes eu tenho conversado com algumas pessoas e às vezes por conta do seu passado, por conta da sua trajetória, por conta da sua retrospectiva, as pessoas estão profundamente pessimistas e elas não conseguem visualizar nenhum futuro melhor, elas não conseguem visualizar nenhuma perspectiva melhor, porque o passado é muito pesado, porque os desacertos foram muitos, porque os erros foram enormes, porque ainda os equívocos estão presentes e os equívocos estão diante dele como que aprisionando, como que impedindo de visualizar um outro futuro além daquele que foi a sua história, que foi o seu passado. Cada um de nós sabe que caminhos nós já trilhamos, que caminho nós já andamos, cada um de nós sabe. E cada um de nós sabe o peso do nosso passado na nossa vida, na nossa caminhada no presente. Cada um de nós sabe perfeitamente o quanto às vezes o nosso passado está ali pesando, atravancando, limitando, obstruindo a nossa caminhada, a nossa jornada. E muitas vezes nós nos entregamos ao desespero, nós nos entregamos à tristeza, nós nos entregamos à vida e dizer: fazer o quê? Não posso, é o meu destino, a minha sorte, foi a minha porção, eu não tive sorte na vida, a vida foi ingrata para mim, eu tive muito azar na minha vida. E as pessoas se entregam a esse tipo de discurso. E eu tenho conversado com muitas pessoas com histórias assim semelhantes. A história de Noemi, a história de Ruth era uma história muito pesada e muito difícil. Mas o final pode ser diferente. Vocês lembram de uma série de televisão algum tempo atrás, assim, que era um programa e depois os telespectadores eram convidados a votar no final da história. Qual é o final que você escolhe?
Lembra disso? Você decide. Eu acho que era esse o nome do programa. Você decide. E as pessoas escolhiam qual era o final que devia aquela história ter como desfecho. Eu queria dizer a você nesta noite que você também decide qual é o final da tua história. Qual vai ser o desfecho da tua caminhada? Isso está nas tuas mãos. Você decidir, você escolher. Você pode escolher. Porque a fé nos permite crer num Deus que controla todos os acontecimentos e que se a nossa vida está nas mãos de Deus, mesmo que a gente não entenda momentaneamente as circunstâncias, mesmo que a gente não consiga visualizar com clareza, mesmo que a gente não consiga discernir o final da história, como vai ser, mas eu posso ter certeza, eu ter convicção que minha vida está nas mãos de Deus e que Deus é capaz de dar um desfecho feliz e abençoado para a minha história. Pode não ser o desfecho que você talvez imagine, mas em qualquer circunstância, o desfecho de Deus, o desfecho que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, é um desfecho que surpreende, porque é um desfecho abençoado. E eu queria que você, nesta noite, você tivesse consciência disso. Não importa a tua trajetória, não importa o teu passado, não importa o que você tenha feito, não importa os teus desacertos, não importa os teus erros, o final pode ser diferente, na medida em que nós fazemos escolhas hoje de servir o Deus que Ruth decidiu servir. O teu Deus será o meu Deus. Não outras divindades, mas o Deus de Israel, Deus da Bíblia, o Deus provedor, o Deus criador. É esse Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos, que vale a pena morrer e viver com esse Deus. E nesta noite eu gostaria que você tomasse essa decisão. Que você colocasse a tua vida, se ela não está nas mãos de Deus, se você está amedrontado, está preocupado, está ansioso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.